Agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo, né? Vamos começar pelo seu estado. Nos anos 70, a Encruzilhada do Natalino foi um movimento popular, autônomo, que acabou gerando o que nós temos hoje, o chamado MST. Acabou gerando porque, quando todo movimento autonomista acaba sendo cooptado pelas forças políticas que têm algum destaque maior. No caso, isso virou o MST. Nasceu lá atrás, nos anos 70. Mesma época, logo no final dos anos 70. Nos anos 70, nós tivemos o Estatuto da Terra. Ou seja, falando de um período mais recente da nossa história, o deputado deve saber que a questão da terra é uma questão antiga. Vem a minha pergunta para o deputado que vai presidir uma CPI que investiga hoje as consequências de um Estado que foi incompetente ou ineficiente no passado. A CPI pretende trabalhar apenas as invasões atuais, o que acontece atualmente, que é criminoso, que é danoso à economia, danoso às pessoas, prejudica, imagem ruim do agronegócio? Ou nós vamos caminhar na solução, ou pelo menos em busca da solução do problema da terra no Brasil? Olha, pergunta muito inteligente. Eu te confesso que na década de 70 eu estava nascendo, eu era pequeno, mas eu acho que nós temos que ter um entendimento, e nessa linha de raciocínio, que ao final da CPI a gente possa abarcar algumas legislações, alguns projetos de lei que abarquem esse tipo de situação. Hoje a Frente Parlamentar da Agropecuária, que, como eu disse, tem mais de 300 parlamentares, deputados, 40 senadores, ou seja, é a maioria do Congresso Nacional, apresentaram alguns projetos. Então a gente pode muito bem, essa ideia de uma correta reforma agrária, de falar com o nosso procurador, de realmente termos uma maior correção jurídica em torno dessas pautas que acontecem no campo, dos problemas e dos crimes, apresentar. Eu sei que esses problemas são de décadas, mas nós estamos vendo agora, né, uma incoerência tão grande de um governo que defende o movimento sem terra, apoia o movimento sem terra, tem no movimento sem terra seus eleitores e que não está se posicionando. Então é este movimento... E tampouco fazendo reforma agrária. Então é neste momento que a sociedade tem que se posicionar e cobrar. Que não basta também, Piotr, entregar o título de terra. Não sei como foi a entrega no governo Bolsonaro. Mais de 400 mil títulos, inclusive prioritariamente para mulheres. Sim. Mas existem vários estudos de que se entregaram títulos e que hoje são arrendados e que hoje não estão nem mais com quem ganhou o título. Verdadeiros negócios em torno dessa titulação. E a gente também tem aquele questionamento. O ato de invadir já impede, inclusive, a reforma agrária. O procurador sabe, no mínimo 2 anos, aquela terra invadida não pode ser loteada. Mas em função, muitas vezes, da morosidade da justiça, fica 2, 3, 4 anos, aí aquela família, como se diz, o movimento sem terra, se movimenta. E vai buscando. É isso? É essa a finalidade do movimento? Ou eles querem efetivamente a reforma agrária? Por que bradar em alto bom som, chegar e falar que não, nós queremos terra, queremos plantar? Este é o momento. É um desafio que eu faço ao governo. Apresente, então, agora uma reforma agrária verdadeira, dando condições, tirando as famílias das condições análogas à escravidão. Vamos visitar os assentamentos, aqueles que deram certo, e os que deram errado, melhorem. Mas nós não podemos continuar coniventes. Nós não podemos... E aí vem a preocupação. O senhor sabe, por entender a pauta do agro. E outras pessoas estão com medo. Não é só um marco temporal que está vigente agora. Inclusive, hoje eu vi um filho de um agricultor, ele falou assim: deputado, o meu tataravô
deixou a terra pro meu avô e hoje está comigo. Nós estamos aqui nessa terra desde 1930. Nunca vi um índio aqui. Então, fazendo uma analogia, vamos agora realmente produzir legislações ou falar de forma madura, mostrar para a sociedade que a reforma agrária tem que ser feita do início, do meio e do fim, e não um movimento sem terra, que, como o próprio fala, movimento, mas qual é o fim? É a produção agrícola ou é o cunho ideológico? Por que ter o lado ideológico? Por que pregar o marxismo? Qual é a finalidade? O que tem a ver o marxismo com a produção rural? Como tu bem comentou, por que não tem lá um agrônomo? Por que não tem banners falando quando é que é a ideia de se plantar? Como é que é a colheita?